tudo bem? Meu nome é Ana e eu tenho 15 anos. E hoje eu vim falar... Na verdade, eu tô lendo este livro aqui, Uma Vida com Propósitos. E eu vim falar sobre ele mesmo. Na verdade, eu vim falar um pouquinho de que você não é o foco da vida, porque muitas vezes a gente acha que a gente é o foco, mas eu vim falar disso. Mas o que eu mais vim falar é que você não é um acidente e que a sua vida foi criada por um propósito de Deus. Então, vem comigo e vamos aprender mais de Jesus. Eu quero já falar de um versículo, que tem aqui no livro. Tudo começa... eu vou falar que, o título aqui, Tudo Começa com Deus. E é verdade. A gente não é o foco, né? Como a gente não é o foco, não começa na gente. Começa em quem? Em Deus. E o versículo é: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. E acho interessante nesse livro que fala que assim, tá, você não é o foco, né? E tudo começa, na verdade, por Deus. Mas daí você vai se perguntar, por quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem te criou? Acho muito interessante porque eles falam isso. Quem criou você não foi você mesmo, foi Deus. Então, a gente tem também que parar de ser egoísta e pensar na nossa realização pessoal. A gente tem que pensar o que Deus quer pra nós. E a gente não é o foco dessa vida, é Ele. É Ele que nos criou. E também tem isso de como a gente sabe qual é o propósito da nossa vida. E Ele deu o exemplo de uma invenção. De tipo, eu te dou uma invenção agora. Você não vai saber para que ela serve. E nem a invenção vai conseguir te falar para que ela serve. Só o inventor que vai conseguir te falar, não é mesmo? É a mesma coisa com Deus. E nós? A gente tem que perguntar para ele, mas tipo, ele não vai falar agora. E talvez a gente também não esteja preparado. Porque tem isso, talvez a gente não esteja preparado para agora saber o nosso propósito. Mas Deus vai falar um dia. E um dia você vai saber seu propósito de vida. Porque cada pessoa tem um propósito de vida, sim. Mas eu quero mais alertar a você hoje, para você meditar, que você não é um foco e que Deus é, pois Ele que te criou. E é para você acreditar em Deus. Essa é a verdadeira verdade, né? E tudo deve começar por Deus. É aí que você encontra um propósito, né? O propósito está em Deus. Mas o que eu mais quero falar é sobre que você não é um acidente. Esse já é o título do dia 2, né? E o versículo é: eu sou seu criador, você está sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Que está em Isaías 42, 2. Quer dizer, Isaías 44, 2. E
diz que você não é um acidente, que seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E eu acho muito interessante porque às vezes você pensa, ou talvez o seu nascimento você já saiba que foi um erro, que não era para você nascer, que foi um acidente mesmo, mas não foi um acidente para Deus. Então eu quero que você pense. E até mesmo se seus pais são bons, ruins ou indiferentes, você foi criado por um propósito para Deus. E diz aqui que ele determinou cada pequeno detalhe do seu corpo, o cabelo, os olhos, a personalidade, o jeito de você ser. E ele já pensava em você antes de você nascer. E ele tinha um propósito para tudo. E muito antes de você nascer, ele já pensava em você. Então, e uma coisa que você está fazendo agora mesmo, que é você tá respirando isso. Respirando. Quer dizer que você tá vivo, né? E você só tá vivo porque Deus quer isso. Ele tem propósito. Ele já sabe o seu tempo de vida. E antes de nascer até, ele já sabia quando você ia nascer e o seu tempo de vida. O seu nascimento e a sua morte. Então, ele tem um propósito determinado para cada coisa, né? Ainda mais para você. Então, uma parte que eu também acho bem interessante nesse livro que eu vou ler para você, ó. Então, ó, independente da circunstância de seu nascimento, de quem fossem seus pais, Deus tinha um plano ao criá-lo. Ele sabia que esses dois indivíduos possuiriam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Então, mesmo que... mas os meus pais são ruins, eles não são muito bons. Eu quero que você saiba isso. Que, tipo, ele tinha um propósito para você nascer. E aqueles dois indivíduos possuíam um DNA que formava você, a genética que formava você. Então, daqueles dois, formaram você, do jeitinho que você é. Então, eu acho isso bem interessante. Porque os seus pais formavam essa pessoa que você é hoje, do jeito que você é, do jeito que Deus pensou. E tinha um propósito. Então, que legal. Que legal isso. Então, eu quero que você saiba hoje que mesmo que você ache que é um acidente, eu digo que não, porque para Deus ele não comete erros. Ele jamais comete erros. Ele não faz nenhum acidente. Ó, como diz aqui, Deus nunca faz nada acidentalmente, jamais comete erros. Ele tem motivo para tudo que concebe. Cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. Então, e também fala que o motivo de ele ter criado você foi o amor dele. O que eu acho isso muito legal, porque porque assim, ele podia não ter te criado. Ele estava feliz lá. Ele não precisava te criar, mas ele te criou por causa do amor dele. Ele criou nós. E também uma coisa que eu acho bem legal, deixa eu ver aqui, ó. Se não houvesse Deus,
seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado e nenhuma esperança seria alimentada, para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez, e por uma razão, assim, sua vida teria significado profundo. Sua vida tem, significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Então, isso é muito interessante porque, assim, se não houvesse Deus... Na verdade, se não houvesse Deus, eu penso que a gente nem existiria, né? Porque Ele que nos criou. Ou talvez a gente até podia existir, mas talvez não seria aquilo, tipo, talvez a gente não existe pelo fato de... Porque, olha, Deus criou este mundo para nós. E Ele criou de um jeito... Porque se Ele criasse, tipo... Ele criou exatamente o espaço, as coisas, Ele criou exatamente perfeito. Perfeito, como de um criador, assim. Se não tivesse criador... Nossa, talvez não estaria assim, acabado. E não duvido muito, ou a gente não existiria pelo fato de não ter nenhum criador, ou a gente não existiria pelo fato de o mundo estar acabado. Ou por isso que eu quero te falar hoje. Quero te falar hoje que tem um Deus, tem um propósito. Então, eu quero te falar hoje que Ele te criou por esse amor e que você não é um acidente. E que tem um propósito nessa vida. A nossa vida tem um propósito. A nossa vida tem significado, que é Deus. E Ele tem um propósito para sua vida. Então é isso que eu queria te falar hoje. E se você ainda não leu esse livro, não tem esse livro, corre. Corre. E lê esse livro. Compra porque vai ser muito bom ter essa ferramenta, né? Se chama Uma Vida com Propósitos. E muito obrigada por estar assistindo o vídeo até aqui. E compartilhe com seus amigos e beijo!